que Ele tenha primazia, preeminência. Senhor, nós queremos declarar a Tua grandeza nesse lugar, como prova daqueles que vivem a Tua grandeza no nosso dia a dia contigo. Prepara os nossos corações para declarar isso com fé, mesmo em meio às circunstâncias contrárias, ó Deus. O Senhor é grande, permanece grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga mais uma vez: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você vê, você crê nisso? Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o
você levantar suas mãos. Levantar suas mãos e se render diante da grandeza do Senhor nesse momento. Nós não podemos cantar essa canção de qualquer forma. Se nós declaramos que Ele é grande, estamos declarando que Ele está acima dos nossos problemas. Se Ele é grande, nós declaramos que Ele está acima das nossas vontades. Se declaramos que Ele é grande, estamos dizendo que Ele está acima dos nossos desejos. Está acima talvez até da nossa vontade de não adorá-lo nessa hora. Porque nós fomos criados para o louvor da glória dEle. E o louvor da glória de Deus é quando nós o adoramos, porque isso é que dá prazer ao Senhor. E quando nós adoramos, nós estamos repreendendo toda a preocupação. Quando nós adoramos, estamos repreendendo toda a ansiedade. Estamos lançando as ansiedades sobre Ele. Quando nós adoramos, não há espaço para o que nos perturba, para o que nos atrapalha talvez a dormir à noite, para o que tem tirado o nosso sono, para aquilo que tem nos deixado inquietos. Quando nós adoramos, só há espaço em nós para dizer quem o Senhor é. Quando nós adoramos, só há espaço para declarar a Tua magnitude, Deus, a Tua magnificência, a Tua majestade, o Teu domínio sobre todas as coisas, o Teu domínio sobre a nossa vida, o Teu domínio sobre os nossos dias, o Teu domínio sobre o tempo. Quando nós adoramos, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor é digno da minha confiança em Ti. Quando eu Te adoro, eu digo que o Senhor é digno de eu esperar no Senhor. Porque quando eu estou ansioso, eu estou duvidando da grandeza desse Deus. Mas quando eu adoro, eu confirmo quem Ele é. Ele é grande, Ele é soberano. Diga na sua casa: Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é o dono do mundo, Ele está acima de todo nome. E nós declaramos: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver a tua grandeza. Quão grande é o meu Deus, e não há outro como tu. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Comece a declarar a grandeza dele sobre aquilo que você está vivendo nesse momento. O Senhor tem poder. Aquele que venceu a morte, como não pode vencer através de você todas as outras coisas. Se Ele nos deu o Espírito Santo, se Ele nos deu a oportunidade de vivermos novamente, como Ele não dará a você aquilo que você precisa para você exaltá-lo ainda mais, para você glorificá-lo ainda mais, para você levantar o nome dEle ainda mais. Mas muitas vezes nós não estamos preparados. E a espera é algo que nos inquieta, que nos atormenta, que tira o nosso sono e tenta roubar a nossa paz. Mas nós temos no Senhor a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não nos dá e não entende. Nós não temos uma paz que ela só se manifesta quando está tudo bem. Mas na hora da angústia, é que essa paz faz diferença em relação à paz do mundo. E nós somos essas pessoas. E essa graça, ela nos alcançou. É um privilégio nosso, mas não é exclusivo para nós. Ela não é exclusiva para mim. Ela não é exclusiva para quem está aqui. Ela é um privilégio de todos aqueles que creem e recebem a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. É pela graça, foi de graça. Você só precisa crer e receber
e desfrutar e invocar essa grandeza do Senhor na sua vida. Dizer que Deus é grande não apaga as aflições, nem as tribulações. Mas dizer que Deus é grande é dizer que as aflições não são maiores que o seu Deus. Que as tribulações não estão acima da soberania daquele que sempre existiu e sempre existirá. Daquele que deu a sua vida voluntariamente para reassumir. Ele disse: eu dou a minha vida e ninguém pode tomá-la de mim. Eu dou a minha vida porque eu mesmo tenho poder para reassumi-la. Jesus deu a sua vida porque ele tinha autoridade para reassumi-la. E quando ele a reassumiu, depois da cruz, ele recebeu a autoridade sobre todo nome, acima de todo nome no céu e na terra. E recebeu autoridade na minha e na sua vida, para ser digno da nossa vida. E agora, por vivermos a vida de Deus, nós também temos essa autoridade no nome de Jesus. Para repreender todo espírito de angústia, de ansiedade, de aflição, de tribulação, que queira colocar Deus numa posição que não seja a posição de dono de todas as coisas. Nós invocamos, Senhor, a autoridade no nome de Jesus, para declarar com fé, com a maior convicção da terra, de que a autoridade que recebemos em teu nome ali na cruz é a autoridade que faz-nos, ó Pai, nos manter de pé. Não nos manter de pé na nossa autossuficiência, Deus, mas nos manter de pé aos teus pés. Nos manter de pé prostrados diante do Senhor, mas de pé na certeza de que o Senhor é grande. E aquele que é grande começou a boa obra, é fiel para completá-la. Eu quero te encorajar mais uma vez a você repetir esse refrão, porque isso não pode ser cantado levianamente. Isso não pode ser cantado simplesmente por cantar, pela melodia da canção, pela harmonia, não. Mas porque nós somos prova disso, ó Deus. Nós somos prova disso, provar e ver de que o Senhor é bom. Grande é a tua fidelidade, Deus. Nós somos prova do teu cuidado. Porque o Senhor provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, e somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. E nós declaramos isso na autoridade do nome de Jesus. Tu és grande, Senhor. E nós declaramos isso mais uma vez nessa noite. Para todos ouvirem e para todos crerem. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga mais uma vez com fé. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor Jesus, como Tu é grande, Pai. Ó Senhor Jesus, nós não cansamos nesta noite, Pai, de exaltar o Teu nome, Jesus. Nome que está acima de todos os nomes. Nome que merece ser exaltado, merece ser glorificado, Senhor. A glória é Tua, o louvor é Teu, a majestade é Tua, a exaltação é do Senhor.
Poderoso Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, exaltado e engrandecido é o Teu nome, Jesus. Graça te damos, Deus, na noite desse dia, Pai, a qual o Senhor nos proporciona mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui falando com o Senhor, de mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, sentindo a Tua presença. Ó Espírito Santo, nós já podemos sentir a Tua presença aqui nesta noite. E eu creio, Pai, que o Teu povo que está assistindo essa live, o Teu povo que está aí, Senhor, do outro lado desta câmera, Pai, já pode sentir a Tua presença nesta noite. Pai, nós queremos, Pai, continuar nesta noite, exaltando e engrandecendo o Teu nome, Jesus. Dizer que Tu é um Deus maravilhoso, dizer que Tu é um Deus grandioso, dizer que Tu é um Deus poderoso, dizer que Tu é um Deus criador do céu e da terra, dizer que Tu é um Deus que merece toda exaltação, dizer que Tu é um Deus que merece todo louvor, dizer que o Senhor é um Deus misericordioso. Ó Jesus, obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício ali na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado pelo Teu amor ali, Jesus, naquela cruz, Pai, a qual o Senhor derramou ali todo o Seu sangue, Senhor, para que nós pudéssemos, Pai, ser reconciliados com o Senhor. Ó Jesus, nós poderíamos ficar aqui a noite toda, Senhor, louvando, cantando, engrandecendo o Teu nome, Senhor, mas não será nada comparado tudo aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós, Senhor Jesus. Por isso que nós exaltamos o Teu nome nesta noite. O Senhor é o único Deus, o Senhor é o único Deus que pode realizar tudo aquilo conforme o Teu querer, tudo aquilo que conforme a Tua vontade nesta noite. O Senhor tem o controle do mundo na palma das Tuas mãos, nada foge do Teu controle. Tu és o Deus da eternidade, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz, Tu és o leão da tribo de Judá, Tu és o guarda de Israel, Tu és a estrela da manhã, Tu és o Emanuel, o Deus conosco, Tu és o príncipe, Tu és um general, Tu és um Deus que nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Ó Senhor, como é bom Te servir, Pai. Como é bom, Senhor, reconhecer o Senhor como o Senhor das nossas vidas, da nossa família, Pai. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, se encher da Tua presença nesta noite. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos continuar nessa noite, Senhor, oferecer a nossa melhor adoração, oferecer, Senhor, o melhor louvor ao Senhor, oferecer, Senhor, as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Guia nossas vidas, Senhor, como o Senhor tem guiado. Guarda, Senhor, os nossos passos, Senhor. Que nós possamos, Pai, se desviar dos caminhos maus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser guiados, Senhor, pelas veredas da Tua justiça nesta noite, Senhor. Pai, que todo impedimento, Senhor Jesus, que toda barreira, Pai, que todo laço, Senhor, venha ser repreendido agora, na minha vida e na vida do Teu povo agora, que está prestando culto ao Senhor nessa noite, Senhor. Tudo que está sendo feito, Senhor, realizado aqui nessa noite é para Ti, Senhor. É o Senhor que tem que brilhar aqui nesta noite. É o Teu nome que tem que ser proclamado. É o Teu nome que tem que ser exaltado. Que vidas agora, Pai, venham receber essa palavra. Venham receber o Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo vai de encontro a cada coração nesta hora. Que talvez, Senhor, não sabe o que vai fazer amanhã. Talvez está pensando em desistir, Senhor, da caminhada. Ou que há pessoas nesta hora que está nos assistindo essa live, que ainda não reconheceram o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida delas. Então que Teu Espírito Santo nesta hora vai de encontro a esses corações, em nome de Jesus. Repreende todo o mal, repreende toda angústia, repreende toda ansiedade, repreende todo espírito de depressão, repreende toda amargura, repreende nessa hora todo rancor. Joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nossas vidas, Pai.
Nos limpa, Senhor, nesta noite. Vai limpando o teu povo nesta hora. Vai nos purificando através do teu sangue, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, ficar brancos. Que nós possamos ficar alvos como a neve. Ó, Senhor, vai derramando o seu sangue carmesim, Senhor, sobre nossas vidas nesta hora, Senhor. Que nós possamos nesta hora diminuir na tua presença, Pai. Que só o Senhor venha crescer nesta hora, Senhor. Que nós possamos reconhecer, Senhor, a nossa pequenez, Senhor. Que nós possamos dizer que o Senhor é grande e nós somos pequenos. Que o Senhor é um Deus todo-poderoso e nós somos fracos. Dizer que o Senhor é um Deus que merece ser glorificado e nós somos nada, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer nesta noite. Se o Senhor não estiver presente aqui conosco, se o Senhor não estiver presente em cada lar agora que está cultuando ao Senhor, em vão aqui estaríamos, Senhor. Nós anelamos agora pela Tua presença. Nós dependemos do Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor. Sem o Seu Espírito Santo nós não sabemos falar. Sem o Seu Espírito Santo nessa noite nós não sabemos nem pedir, Senhor. A adoração ela vem de Ti. Tudo vem do Senhor, Pai. Então nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós colocamos a nossa família nas Tuas mãos. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Tudo que nós fomos colocar as mãos, Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor. Todos os lugares que nós fomos colocar a planta dos nossos pés, Senhor, nós entregamos também a Ti, Pai. Que esse lugar venha a ser abençoado em nome de Jesus. Pai, nos dê oportunidade cada vez mais, Senhor, de pregar a Tua palavra. Que nós possamos ser um mensageiro do Senhor. Que nós possamos cada vez mais falar do Teu amor, Senhor. Ó, como é bom falar do Teu amor. Que nós possamos, Senhor, com a simplicidade, Pai, a qual o Senhor falava, Senhor, do Teu reino, mas com autoridade, Senhor. Nos dê autoridade nesta noite para falar da Tua palavra. Nos dê autoridade, Senhor, para proclamar o Teu amor, Senhor. Pai, joga por terra, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem atrapalhado, Senhor. Tudo aquilo que tem nos distanciado do Senhor. Que vem agora, Senhor, ser tirado de nós nesta hora, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, Pai. Ó Espírito Santo, fale a cada coração nesta noite. Vai de encontro até Teu povo agora que está cultuando aí, Senhor. Através dessa live, Pai. Através desse celular, desse notebook. Vai de encontro a essas famílias nesta hora, Senhor. Vai quebrando o jugo do Satanás, Senhor, nessas famílias, Senhor. Vai restaurando os lares nesta hora, Senhor. Vai quebrando, Senhor, o jugo. Vai quebrando os laços. Vai arrebentando os grilhões. Vai libertando. Vai curando. Vai salvando. Pai, nós proclamamos isso através do Teu nome, que é o nome de Jesus. Continue, Senhor, conosco nesta noite. Nós já conseguimos, Pai. Pai, nós conseguimos entender, Pai. Que amor tão grande é esse? Pai, que amor tão grande ao qual o Senhor nos amou, que deu a sua vida por nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Continue conosco nesta noite. Continue falando a nossos corações. Continue, Senhor, nos trazendo a paz, a Tua paz, que excede todo entendimento. Obrigado, Deus, por tudo. Já Te agradecemos por esta noite maravilhosa. Já Te agradecemos por tudo que será realizado aqui. Já Te agradecemos até pela palavra que será ministrada. Muito obrigado, Senhor. Essa oração que eu Te faço e já Te agradeço, no poderoso nome de Jesus. Amém. Confiamos em Ti, Jesus. Esperamos em Ti, Jesus. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de Suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare com fé. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Quantos creem? Declare isso. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para a amada igreja e ouvintes da palavra do Senhor. Como é bom, né? Nós louvarmos ao Senhor, nós engrandecemos o nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, mais uma quarta-feira da restauração da família, ao qual nós podemos estar aqui adorando ao Senhor. E você aí na sua casa, ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, você também está aí cultuando e adorando o nome do Senhor. E eu creio que Deus ele tem um propósito na minha e na tua vida, na vida de cada família. Por isso que Deus colocou esse propósito no coração do nosso pastor, da quarta da restauração da família. Eu creio que famílias já têm sido restauradas, eu creio que famílias já têm sido edificadas e vai continuar sendo edificadas, irmãos. Nós vamos continuar, enquanto Deus nos der as ordens, nós vamos continuar com a quarta da restauração da família. Na verdade, quando a gente fala de família, a gente tem que falar o ano todo, né? Abaixo de Deus, a sua família é o seu maior patrimônio. É Deus em primeiro lugar e segundo a sua família. Então, nós vamos continuar trazendo palavras de ânimo para a sua família, palavras de renovo. E o tema de hoje, nesta quarta-feira, é use sua fé para glorificar a Deus. Nós vamos falar um pouquinho de fé nesta noite. Use a sua fé para glorificar a Deus. Que nós possamos nesta noite pedir a Deus que Ele possa aumentar a nossa fé. Hebreus 11:1 diz que
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Irmão, nossa fé tem que ser maior do que aquilo que tem nos afligindo. É a gente ter certeza daquelas coisas que não se esperam. É você crer naquilo que aos teus olhos é impossível acontecer. Mas você sabe se, com a permissão do Senhor, se for da vontade do Senhor, aquilo vai acontecer. Então que nós possamos ter fé. Que eu creio que Deus ele vai falar nessa noite contigo, com a tua família, com cada familiar teu. Eu queria te convidar mais uma vez, compartilhe essa live, compartilhe este culto, para que mais vidas venham ser impactadas com a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor seja pregada para mais famílias, que famílias venham ser restauradas. A família nesse momento precisando de ouvir uma palavra do Senhor. E eu creio que você, como servo do Senhor, você membro da Igreja Batista de Sarapuí, você que não é membro da nossa igreja, mas está assistindo essa live, compartilhe essa live com seus amigos, seus familiares, que eu creio que Deus ele vai falar com cada um de nós nesta noite, como já tem falado. Então, que você possa estar compartilhando mais uma vez. A gente sempre está insistindo com isso, porque é uma forma de nós poder proclamar a palavra do Senhor, já que por enquanto nós não podemos estar aqui presencialmente, mas que nós possamos pregar a palavra da rede, através das redes sociais. Graças a Deus. E eu queria agora te convidar agora a fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 13. E eu queria te convidar aí na sua casa também, que você possa estar abrindo a sua Bíblia, que você possa estar acompanhando a leitura bíblica que se encontra em Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse a Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Graças a Deus. Que palavra abençoada, né, irmão? Que homem de fé aquele centurião ali, né? Ele apenas pediu ao Senhor Jesus que liberasse uma palavra ali, para que o servo dele ali, o criado dele, fosse curado. Ele ali reconheceu a pequenez dele ali, ele falou que Jesus não era digno nem de estar ali na casa dele. Ele um homem ali sobre a autoridade de soldados, ele um homem ali que tinha o poder de realizar coisas ali, humanamente falando, mas ele reconheceu que aos pés do Senhor Jesus ele não era nada. E ele teve fé. E ele creu que apenas uma palavra do Senhor Jesus, o servo dele seria curado. Então que nós possamos tirar essa passagem, esse centurião como exemplo. Que ele creu apenas numa palavra do Senhor Jesus. Ele não precisou ver o milagre. Ele não precisou que Jesus fosse até a casa dele para poder curar o criado dele. Ele creu que apenas uma palavra do Senhor Jesus ali fosse liberada, o criado dele seria curado. E Jesus se maravilhou com a fé daquele homem, que era um homem romano. Por isso Jesus vai falar que virá pessoas do Oriente, pessoas do Ocidente, que não eram daquela região,
iriam se sentar na mesa ali de Jacó, de Abraão e de Isaac. Então que nessa noite nós possamos ter a fé igual esse homem teve. Que apenas uma palavra do Senhor Jesus pode mudar a minha e a sua vida. Que ao que nossos olhos têm demonstrado, o que a situação ao nosso redor tem demonstrado, não quer dizer nada do que nosso Deus pode fazer e realizar na minha e na tua família. Você crê que a tua família, ela pode ser restaurada. Você crê que apenas uma palavra do Senhor Jesus, o seu lar pode ser restaurado, o seu filho ele pode voltar à casa do Senhor, o seu esposo pode ser liberto, a sua esposa pode ser liberta, os seus familiares pode ser liberto, pode ser curado. Então basta nós crermos numa palavra do Senhor Jesus, como esse centurião ele creu, e que nós possamos ter a nossa fé nesta noite, como esse homem aqui, que apenas creu, apenas na palavra do Senhor, e não precisou ver, ele apenas creu, que pela uma palavra do Senhor Jesus, o centurião, o criado dele seria curado, e que nós possamos receber essa palavra. E eu queria nesta hora, também, te convidar nesta hora a estar ofertando e dizimando a casa do Senhor. Você sabia que ofertar e dizimar a casa do Senhor é um momento também de fé. Muitas vezes, a nossa situação financeira ela não está boa. Muitas das vezes, né, o nosso dinheiro é aquele dinheiro contado, né, para pagar as contas do mês. E na hora de separar aquilo que pertence ao Senhor, é uma questão de fé, irmãos. Não é por obrigação, não é por força nem por pressão, mas no que nós possamos exercitar a nossa fé nesse momento, de separar aquilo que pertence ao Senhor, o dízimo, a oferta que você deseja ofertar à casa do Senhor. Então é um momento de fé também, é um momento qual nós possamos exercer a nossa fé. A Bíblia vai dizer que Abraão, Deus pediu que um sacrifício ali de fé de Abraão, que ele sacrificasse o seu próprio filho ali, Isaac. Que duro, né, que Deus pediu ali a Abraão. O filho da promessa, a qual Deus tinha prometido a Abraão, e depois o próprio Deus pede Isaac como sacrifício ali. Mas Abraão, ele foi obediente, né? Abraão, ele foi e levou o Isaac até um monte ali, um monte do sacrifício. E ele iria sacrificar Isaac, ele seria obediente ali. Mas o Senhor Jesus tinha um propósito naquilo. Ele estava ali querendo ver realmente, ele já sabia, porque o nosso Deus ele é onisciente. Mas ele estava querendo ver mesmo realmente a fé que Abraão tinha e nele de sacrificar seu próprio filho. E Deus ali aprove o cordeiro ali no lugar de Isaac. E por isso que Abraão é reconhecido como o pai da fé. E que nós possamos, nesse momento agora de dificuldade, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, talvez você está pensando que se você não guardar agora, vai faltar daqui mês que vem, daqui outro mês. Mas é um momento de fé, você separar agora a sua oferta, o seu dízimo, se você não separou, ou se você ainda vai, esse recurso ainda vai chegar nas tuas mãos, que você possa fazer igual a Abraão, crer que Deus é um Deus fiel, Ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar faltar o alimento na tua casa. Ele não vai faltar o vestuário na tua vida. Ele não vai deixar faltar o teto para você, que é o principal. Que o resto, carro, casa de praia, casa de 3 andares, isso aí vai ser a consequência. Mas o básico, o principal para você viver, é isso que Jesus fala. A prosperidade não é riqueza material. Prosperidade é você ter o seu sustento, não faltar o teu pão, não faltar o teu alimento para a tua família. E você que deseja ofertar, você pode estar trazendo a sua oferta aqui na casa do Senhor. Você que pode estar trazendo. Se você não puder, você pode estar depositando. Você pode estar ligando para a igreja. Se você não puder também depositar, não tiver como depositar, você pode estar ligando. Alguém aqui da membresia da igreja estará buscando o seu dízimo, a sua oferta na sua casa. E eu creio que quando isso tudo passar, que isso vai passar em nome de Jesus, nós vamos continuar a estar aqui ofertando e dizimando aqui a casa do Senhor. Então que nós possamos nesta hora continuar exercendo a nossa fé através do dízimo e das ofertas.
Eu queria que você aí na sua casa, onde quer que você esteja, que você segurasse a sua oferta, o seu dízimo, com fé, que nós vamos agora estar orando, entregando ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, para que Deus possa continuar te abençoando, como Ele já tem te abençoado, para que Deus possa continuar entrando com providência na minha e na tua vida. Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que já tem acontecido aqui no nosso meio, Senhor, nesta noite, Pai. Ó, Senhor, como é bom estar na tua presença, Pai. Como é bom, Pai, sentir o teu Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. Ó, Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência de Ti, Pai. Então, nessa hora, eu quero entregar, Senhor, os dízimos, as ofertas, Pai, ao qual os teus servos e servas, Pai, estão, Pai, consagrando a Ti, Senhor, nesta hora. Pai, eu creio em nome de Jesus, Pai, que não vai faltar o pão, Senhor, não vai faltar o leite, não vai faltar, Senhor, nada na vida dos teus servos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, Senhor. O Senhor é um Deus que não entra em crise. O mundo pode estar em crise, mas o Senhor não entra em crise. Então eu creio em nome de Jesus, Senhor, que não irá faltar o pão, não irá faltar o sustento, não irá faltar, Senhor, nada, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser gratos a Ti através do dízimo e das ofertas, Senhor. Que nós possamos exercitar a nossa fé, Senhor, também. Porque dizimar e ofertar é uma questão de fé, Pai. Pai, quantas vezes o inimigo das nossas almas tem colocado em nossos corações, Senhor, para nós não ofertarmos nem dizimarmos a Tua casa, Senhor. Pai, mas que o Senhor possa repreender, Senhor. Quebranta esses corações nesta hora, Senhor. Como eu falei aqui, não é por força, não é por violência, não é por obrigação, Senhor. Que nós possamos ofertar e dizimar a Tua casa por gratidão, Senhor. Por entender que o Senhor é dono de tudo. Foi o Senhor que nos deu o fôlego de vida. Foi o Senhor que nos deu, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, o nosso emprego, a nossa roupa. Tudo foi o Senhor que permitiu, Senhor, que nós pudéssemos ter. Então, para que nós possamos retribuir um pouco de tudo aquilo que o Senhor já tem feito e irá fazer em nossas vidas, Pai. Te entrego o Teu povo, Pai, nas Tuas mãos. Mesmo aquele que agora, nesse momento, não tem nada para te ofertar financeiramente, mas estão, Pai, com o coração quebrantado nesta hora. Estão orando a Ti, Senhor, pedindo uma porta de emprego, Senhor. Ó, Senhor, abre uma porta de emprego, Pai. Que esse pai de família, que essa mãe de família possa trazer sustento para o seu lar, Senhor. Que ela possa, Senhor, Pai, trazer o sustento para os seus filhos. Ó, em nome de Jesus. Repreende, Pai, todo espírito de inveja, todo olho grande, Senhor. Tudo que não provém de Ti, Pai. Quebra as cadeias, Senhor. Que a vida financeira do seu povo, Pai, venha a ser restaurada nesta hora, Senhor. Restaura a vida financeira de cada família agora, Pai, que está, Pai, prestando um culto a Ti, Senhor, que está assistindo essa live, Senhor. E aquelas também que não puderam por algum momento, Pai, estar assistindo. Restaura, Senhor, a vida financeira, Pai. Para que elas possam, Pai, agradecer ao Senhor através das ofertas, Senhor, e através dos dízimos. Para que cada vez mais a Sua palavra venha a ser pregada. Para que cada vez mais, Senhor, o Teu reino, Pai, venha a ser edificado aqui nesta terra. Senhor, continue falando conosco nesta noite. Essa oração que eu te faço e já te agradeço. No poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E eu queria estar pedindo, se for possível, você nesse momento agora, parasse o que você esteja fazendo, que nós já cantamos para o Senhor, nós já falamos com o Senhor, que nós agora vamos ouvir tudo que Deus colocou no coração do nosso pastor Ricardo, que ele irá falar no meu e no seu coração. Graças a Deus. Vamos
Graça e paz, boa noite. É um prazer estarmos aqui na casa do Senhor para cultuarmos ao Senhor por mais um dia. Você aí na sua casa, alguns irmãos aqui, mas eu quero que você nesse momento repita comigo essa frase após mim. Graças te dou, ó Deus, por chegar no 6º mês do ano. Grandes coisas o Senhor tem feito, querido, na sua vida, na minha vida. Cada dia de vida é um milagre. Estarmos no 6º mês do ano é termos um coração grato ao Senhor. Março, abril, maio, junho, até aqui. O Senhor tem te sustentado. E eu creio que o mesmo que foi fiel a ti continuará sendo fiel a você no decorrer desse ano de 2020. Creia, querido. Deus está no controle de todas as coisas. O controle não foge das mãos do Senhor. Pode parecer que está fugindo, mas não foge não. Deus está no controle de tudo, de tudo. Nessa noite nós vamos falar sobre fé. E a gente falar sobre fé é incentivar você e a mim a usar a nossa fé para glorificar o Senhor. Falar sobre fé é falarmos sobre aquilo que nos move como servos e servas de Deus. Falar sobre fé é pensarmos em um veículo que precisa se abastecer para se locomover, e aí nós trazemos como prática para a nossa vida diária que a fé é o nosso combustível para nos mover. Então, se você estar de pé hoje, é porque você crê que Deus tem te sustentado. Isso é fé. Se você crê que Deus está no controle de todas as coisas, isso é fé. Fé é o combustível que tem te colocado de pé dia após dia. E a tua fé, ela tem que ser muito mais do que um combustível. Ela tem que ser usada na tua vida para que o nome daquele que te sustenta seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Nessa noite eu quero trazer 2 exemplos na palavra de Deus. Tem vários que falam sobre fé. Mas eu quero destacar 2 exemplos. Primeiro está em Hebreus capítulo 11. O Adalto já citou até o versículo 1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Aí, versículo 23 a 29. Nessa galeria de homens, de mulheres, que caminharam com Deus pela fé, que glorificaram o nome do Senhor pela fé, eu quero destacar um que foi mais citado no capítulo 11. Mais citado. Não que os outros não tenham sido citados. Faz parte da galeria dos homens da fé. Mas esse aqui foi o mais citado. Versículo 23. Diz assim, Hebreus 11. Pela fé Moisés, assim que nasceu, foi escolhido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter os deleitos do pecado. Ele considerou como maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos primogênitos. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Os egípcios tentaram fazer o mesmo, mas se afogaram. Até aqui. Senhor, graças te dou por novamente ter a oportunidade de falar contigo nessa noite. Abençoa, Deus, cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, visitante, que está nos ouvindo hoje, dia 3 de junho, ó Deus, na reflexão da tua palavra sobre fé. Mas abençoa aqueles, ó Deus, que essa mensagem irá ficar gravada nas mídias sociais da igreja e estará ouvindo em outras ocasiões. Abençoe a todos, para que o Senhor venha, ó Deus, poderosamente falar a cada coração.
Me usa, Deus, somente para transmitir a tua palavra como instrumento. Em nome de Jesus, amém, Pai. Então, falar sobre fé, irmãos, é algo que nos alegra. Claro que alegra um pastor, alegra um líder, alegra um irmão em Cristo falar sobre fé. Porque se estamos de pé, é pela fé. Se a igreja está com as portas abertas para adorar o Senhor, é pela fé. Se a igreja existe, é pela fé. Se há muitos anos atrás, os primeiros missionários chegaram ao Brasil para falar de Jesus, foi pela fé que esses homens viajaram há muitos e muitos anos atrás para trazer o evangelho no solo brasileiro. E hoje nós somos muitos, porque nós ouvimos a mensagem pregada por outros. E hoje o que nós temos feito para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Então nós vamos trazer exemplos práticos aqui desse homem chamado Moisés. Depois nós vamos falar sobre um outro no Novo Testamento, que fala de um discípulo de Cristo. Mas trazendo para Moisés, Moisés foi um homem que teve a oportunidade de fazer escolhas. A fé nos faz fazer escolhas certas ou escolhas erradas. Eu conheço pessoas que, pela fé que Deus iria sustentá-los, abriu mão de um emprego para não se corromper nesse emprego, pela corrupção desse emprego. Eu conheço pessoas que rejeitaram propostas de trabalhos, mas que nessas propostas de trabalho ele teria que ir fazer coisas que não agradavam a Deus. Então ele abriu mão dessa proposta de trabalho para que ele pudesse andar uma vida correta com Deus, escolhas corretas. E pela fé essas pessoas foram sustentadas nas suas escolhas. Moisés me mostra exatamente isso, que foi um homem de escolhas. Foi um homem que ele teve oportunidades. Ele teve oportunidades de exercer a sua fé. E as nossas escolhas determinam o nosso presente e o nosso futuro. Uma escolha certa vai determinar um futuro certo. Uma escolha errada vai determinar um futuro errado. A gente vê que tem pessoas em órgãos públicos, em cargos altíssimos, que têm salários muito bons, mas que fazem escolhas erradas e hoje estão presas pelas escolhas erradas que fizeram. A gente vê que tem pessoas que poderiam estar bem, mas escolheram caminhos errados nas suas vidas e hoje está colhendo pelas péssimas escolhas. A fé, irmãos, nos faz escolher o certo. A fé nos faz escolher aquilo que é certo. E aquilo que é certo nem sempre é aquilo que nós vemos no momento para a nossa vida, mas é naquilo que nós acreditamos que Deus está cuidando. Foi isso que Moisés fez. Esse homem aqui chamado Moisés, ele vem de uma galeria da fé, exatamente, irmãos, vários livros da Bíblia, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, fala sobre Moisés. A gente vê Gênesis contando sobre os primeiros homens que caminharam com Deus pela fé, mas a gente vê que para relatar a história de Moisés, é usado alguns livros da Bíblia. Então, esse homem Moisés é um exemplo de um homem de fé, não desfazendo dos demais. Eu poderia citar Abel. Abel escolheu o caminho de Deus, fez um sacrifício, agradou a Deus, fez uma ótima escolha. Enoque foi um homem que andou com Deus, ele escolheu andar com Deus, foi uma ótima escolha. Noé, ele escolheu o caminho de Deus e construiu uma arca para escapar do dilúvio. Pela fé ele acreditou naquilo que Deus falou que iria acontecer. Abraão escolheu o caminho de Deus, largou tudo para viver uma vida de fé. Aí eu poderia falar de Isaac, Jacó, José. Gênesis cita esses homens que escolheram o caminho de Deus e, pela fé, romperam grandes barreiras. Mas nessa noite eu quero falar exatamente de Moisés. Moisés foi um homem que escolheu, ele teve a oportunidade de escolher, e o autor do livro de Hebreus, ele cita exatamente que as escolhas de Moisés foi baseado na fé.
Aí eu trago aqui para você o primeiro versículo, o 24, que fala assim, ó, pela fé Moisés já sendo grande, ou seja, ele atingiu a idade que ele poderia escolher, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que Moisés escolheu para a sua época? Ser chamado de príncipe, neto de Faraó. Pois ele sabia que ser chamado neto de Faraó trazia para ele o seguinte: eu vou honrar o legado da minha família que me criou, ou eu vou honrar o legado do Deus dos meus pais. Eu vou honrar o legado de ser filho da filha de Faraó e viver adorando a tudo aquilo e acreditando em tudo aquilo que Faraó acredita, ou eu vou honrar ao Deus dos meus pais. Ele escolheu pela fé, recusou. Ele recusou. A primeira palavra que eu quero trazer para você prática nessa noite, que está me ouvindo, é que a fé nos faz recusar aquilo que não agrada a Deus. Pela fé, você precisa recusar aquilo que não agrada a Deus. E aí, isso é princípios, valores, caráter. Aquilo que não agrada a Deus, você tem que recusar. Ah, pastor, mas é uma proposta muito boa para mim. Ah, pastor, mas é o melhor para mim. Mas agrada a Deus. Convido você a pesquisar pela internet, tem esse livro, eu li esse livro na minha adolescência, tem várias versões dele, que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus. Pesquise esse livro, leia esse livro, e comece a se questionar, agrade a Deus isso? Essa porta de emprego que Deus está me abrindo, agrada a Deus? Aquilo que eu tenho acessado na internet, em que ninguém vê, agrada a Deus? Eu me corromper, agrada a Deus? Eu trair a minha esposa, o meu marido, largar a minha família, eu fumar, eu me drogar, agrada a Deus? Então, pela fé, nós precisamos recusar aquilo que não agrada a Deus. E na época de Moisés, o que não agradava a Deus? Faraó tinha deuses que era prioridade na vida dele. Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, não era prioridade, Faraó nem acreditava. Então Moisés o que faz? Ele recusa pela fé pertencer a um grupo de pessoas que não agradavam a Deus. Foi a primeira escolha. E a segunda escolha está no versículo 25. Olha só o que nos diz aqui. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter os deleitos do pecado. Pela fé, ele preferiu esse maltratado, é passar por privações, é passar por perseguições. Pela fé, Moisés, ele preferiu, ele escolheu, versículo 25 fala exatamente isso, ele escolheu ficar com o povo de Deus, passar por privações, ser perseguido, ser maltratado. Mas ele escolheu por quê? Porque os prazeres do pecado são passageiros. Pela fé, Moisés entende que o pecado traz um prazer passageiro. Ele recusa o mundo, o pecado, pela fé. E aí a gente vê aqui na vida de Moisés que é algo muito prático para os nossos dias. O pecado, meu irmão, é passageiro. Os deleites do pecado é momentâneo. Então, pela fé, até a rejeição do pecado é uma atitude de fé sua. Por que é uma atitude de fé? Não, eu não vou pecar. Por que eu não vou pecar? Eu não vou entristecer aquele que tem me sustentado. Então, isso é uma atitude de fé. Você dizer não aos prazeres momentâneos é você crer que Deus é conhecedor de todas as coisas e o mesmo não se agrada do pecado. E aí, a terceira recusa de Moisés está no versículo 26. Diz assim:
ele considerou como maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que é esse vitupério de Cristo? Ele recebeu uma profecia que Jesus, o Messias, iria aparecer um dia. Então, o que Moisés escolhe na sua época, no seu tempo? Não, eu quero ter uma vida eterna com Deus do que viver uma vida no pecado e ser condenado pelo meu pecado para ir para o inferno. Pela fé, aquelas riquezas não têm valor nenhum para ele poder viver uma vida melhor na eternidade com Deus. Ele rejeita, ele diz assim, ele não considera aquelas riquezas como maior do que a glória e a volta e a vinda de Cristo. Cristo tem que ser maior na tua vida do que qualquer bem material. E isso é uma atitude de fé. Interessante. Você colocar Cristo como prioridade é uma atitude de fé. Mas aí eu continuo falando aqui desse homem. E a Bíblia, no versículo 27, diz assim que mais uma escolha dele. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele não enxergava o que ia acontecer, mas ele conhecia o rei. Ele conhecia o rei, ele conviveu no palácio. Mas pela fé, o versículo 27 diz que ele deixou. Você conhece o Egito. Você conhece o pecado. E nessa noite eu quero te incentivar a largar o pecado. Pela fé, a largar o pecado. A não temer a ira de Satanás, que veio com uma missão de roubar, matar e destruir, e acreditar naquilo que você não vê, que é uma promessa de Jesus, que é, ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Então, pela fé, deixa o Egito. Pela fé, deixa aquilo que te aprisiona, para viver uma vida ao lado daquele que pode te dar muito mais, infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa. Isso são atitudes de fé. Interessante que o versículo 28 nos diz também que pela fé, esse mesmo Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos primogênitos. Pela fé, Moisés celebrou a vida. Pela fé, você celebra a vida, aquilo que Cristo tem te dado. E pela fé, Moisés atravessou o Mar Vermelho, e como terra seca, os egípcios depois tentaram fazer o mesmo, mas se afogaram. Então eu vejo aqui nesses exemplos de Moisés, que pela fé foi escolhas que esse homem fez. Primeira escolha, versículo 24, ele recusou os valores errados. O versículo 25, pela fé, ele escolheu, grava isso que eu estou te dizendo, ele escolheu estar com o povo de Deus. Meu irmão, vivemos uma época de isolamento, mas eu digo para você, isso vai passar e já está passando em nome de Jesus. Pela fé, escolha sair do conforto da sua casa e estar em coinonia, comunhão com a sua igreja. Isso é uma atitude de fé. É você, após esse isolamento, escolher estar com o povo de Deus. Não se isolar. Algumas pessoas, penso eu, após isso tudo, vai achar mais prático estar em casa cultuando a Deus. Mas eu digo para você um exemplo muito prático de uma fogueira. Quando você acende uma fogueira, você taca fogo nessa fogueira e tem várias brasas. Ao tirar aquela brasa da fogueira, a tendência é aquela brasa se apagar com o tempo. Agora, quando você aproxima aquela brasa da fogueira de novo, reacende aquela brasa. Igreja é um local de ajuntamento, de comunhão,
a qual um ao outro está ajudando, orando, incentivando, para que a brasa que é você não se apague. Pastor, mas eu posso manter minha brasa acesa em casa? Pode, mas eu tenho certeza que comunhão com seus irmãos é koinonia, é algo maravilhoso. E Moisés, ele fez isso, pela fé ele escolheu, eu escolho ficar com o povo de Deus. Pela fé ele poderia ficar longe do povo, ele já tinha fugido, ele ficou 40 anos fora, mas ele voltou depois de um tempo para estar com o povo de Deus. Há um prazo determinado por Deus para que você volte, e você vai voltar, eu creio nisso em nome de Jesus, e nós vamos viver na nossa igreja a comunhão. Isso é uma atitude de fé, é caminharmos juntos, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Isso é uma atitude de fé. Então Moisés, ele escolheu, não, eu escolho, eu quero estar com o meu povo. É pela fé, é uma atitude de fé. Pela fé ele deixou os tesouros, pela fé ele não temeu o rei. E o versículo 27, finalizando a parte de Moisés, para trazer um outro personagem da história bíblica, diz que pela fé, Moisés ficou firme. Olha que coisa maravilhosa. Pela fé, Moisés ficou firme. Meu irmão, como você pode glorificar a Deus pela fé? Permanecer firme. É quando Deus te contempla e vê a tua firmeza nele, independente das circunstâncias. É quando Deus olha para você e na sua vida tem um mar para você atravessar, mas você continua confiando em Deus que aquele mar vai se abrir. De que forma? Eu não sei, Deus sabe. É você ficar firme mediante as perseguições, as dificuldades, a crise financeira, a enfermidade. É você ficar firme em meio à tristeza, ao desânimo, mas firme em Deus. Isso é pela fé. E a Bíblia fala isso, que Moisés, ele ficou firme. Você glorifica a Deus quando você fica firme. Quando você pensa assim, pastor, mas minhas forças foram embora. Mas você continua firme em Deus. Pastor, eu estou passando por todas as privações e provações que eu imaginava nesse ano. Mas você continua firme com Deus. Isso é glorificar a Deus pela fé. Isso é glorificar a Deus pela fé. Aí eu quero trazer um outro exemplo que está em Mateus, capítulo 14. De um discípulo de Jesus chamado Pedro, passagem muito conhecida nossa, versículo 28 a 31, Mateus 14, 28 a 31, que diz assim, ó: respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha o que aconteceu aqui. Esse discípulo de Jesus foi, ao mesmo tempo, indagado por Jesus, por estar afundando, mas olha o que Jesus fala para Pedro exatamente, homem de pequena fé. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, Pedro, a sua fé foi pequena, mas olha o que a fé pequena de Pedro fez ele fazer aquilo que jamais homem algum na face da terra fez, a não ser Cristo. A pequena fé de Pedro fez ele dar alguns passos em cima das ondas, do mar, das águas. A pequena fé que Jesus fala de Pedro fez ele dar alguns passos, fez ele romper o sobrenatural e conseguir andar sobre as águas. Então, se essa pequena fé dele conduziu ele a andar um pouco, em um momento que ele começou a afundar, foi porque ele duvidou quando veio o vento forte.
Mas se ele mantém essa pequena fé e não duvidasse de Cristo, pode ser o vento contrário que fosse, ele iria chegar até Jesus. O que eu quero dizer para você, trazendo aqui sobre essa pequena fé de Pedro, que para glorificar a Deus, nós temos que continuar firme, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mesmo que a sua fé hoje, aos seus olhos, seja pequena, essa fé pequena aos seus olhos, você pode dar alguns passos sobre a água e romper o sobrenatural. Foi isso que Pedro fez. Agora, por que Pedro começou a afundar? Porque ele duvidou da pequena fé que ele tinha. Ele duvidou, mediante a tempestade, da pequena fé que ele tinha. Você pode glorificar a Deus, mesmo a sua fé, os seus olhos sendo pequena, mas como você vai glorificar a Deus? Sendo ousado como Pedro. Moisés fez escolhas e Pedro foi ousado. Ele saiu do barco, ele andou, ele não ficou com medo. Um homem que tinha como profissão um pescador, jamais tinha andado sobre as águas, conseguiu dar alguns passos em cima das águas. Mas por que isso? Porque ele teve uma pequena fé em Cristo que estava o chamando. Você glorifica a Deus quando você deposita a tua fé em Cristo. Você glorifica a Deus quando você não duvida que Cristo tem um controle sobre todas as coisas. Você glorifica a Deus, mesmo o vento contrário, a tempestade, vindo sobre você, te derrubando, afundando, mas você glorifica a Deus quando você acredita que Cristo vai te socorrer. Foi o que aconteceu com Pedro. Porque na hora que ele teve medo, que ele começou a afundar, o versículo 30, ele clamou: Senhor, salva-me. E aí o versículo 31 nos diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. A minha palavra para você que está na sua casa nessa noite, que está ouvindo essa mensagem, meu irmão, volte a acreditar em Cristo, volte a ter fé nele, creia que ele tem um controle de todas as coisas. Mas pastor, comecei a afundar. Clame a Jesus, que mesmo você afundando, ele vai estender a mão para te tirar da onde você estiver. Tenha fé que ele pode, eu não, mas ele pode fazer muito mais. Isso é glorificar a Deus. É quando você mira em Jesus, acredita que ele pode te fazer andar sobre as águas, acredita que você vai duvidar, você vai tropeçar, você vai começar a afundar. Você é humano, eu sou humano. Nós vamos duvidar algumas vezes, nós vamos ter medo, como Pedro teve. Nós vamos ter medo da morte, nós vamos ter medo do desemprego, nós vamos ter medo do amanhã. Nós vamos ter medo. Mas no nosso medo, nós temos que clamar aquele que pode estender a mão e nos resgatar no meio do medo e trazer à nossa vida a salvação. Tenha fé que Cristo tem um controle. Tenha fé que Ele está no controle de todas as coisas. E use a tua fé para você ficar firme com Ele. Use a tua fé para você ficar firme com Ele. Tem um hino do cantor cristão, que eu gostaria só de citar aqui a segunda estrofe, que é o hino 154. Eu vou abrir aqui, para eu não errar a letra, que às vezes eu troco algumas frases, mas eu só quero ler para você a segunda estrofe, que diz assim, ó: firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Fique firme, meu irmão. E isso é uma atitude de fé. Pastor, mas está difícil. Olha, eu tenho tantos problemas como você também tem. Pastor, mas está muito difícil manter a fé em meio a tudo que eu tenho vivido. Eu quero dizer para você, olha, o Deus que nós servimos é um Deus que pode fazer como fez com Moisés, de abrir o mar para você passar. Pastor, mas Deus não abriu o mar, estou me afundando. O Deus que nós servimos é um Deus que pode mandar um grande peixe para te resgatar das profundezas do mar, assim como fez com Jonas, e o resgatou das profundezas do mar. Pastor, mas Deus não abriu o mar,
Deus ainda não enviou o grande peixe, e mesmo assim eu estou afundando. Eu digo para você, o Deus que nós servimos, quando nós clamamos a Ele pela fé, Ele estende a mão como Ele estendeu para Pedro e te tira do teu afogamento. Ele te traz a vida novamente. Ele faz existir aquilo que aos teus olhos não existe mais. Viva uma vida de fé. Em breve estaremos juntos, cultuando, adorando ao nosso Deus. E pela fé, nós vamos romper, a sua família vai romper, você vai romper. Pela fé, a tempestade vai passar, meu irmão. Tudo passa. Tudo passa. Pela fé, a tempestade vai embora. Mas faça uma escolha hoje. Viver uma vida que agrade a Deus é viver uma vida de fé. Fé é o combustível que vai te alimentar nessa caminhada, não só hoje, mas todos os dias, até que Jesus volte. Hoje tu passa por uma luta, amanhã vem a vitória, depois vem outra luta, depois vem a vitória, e você vai continuar pela fé, caminhando. Creia que Ele é conhecedor de todas as coisas. Se você está se sentindo mal, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus eu quero dizer para você, olha, Cristo está aqui dizendo para você, eu estou com a mão estendida, Jesus dizendo para você, mas fique firme, firme nas promessas dEle, fique firme em Cristo, e Cristo está estendendo a mão para te tirar da onde você estiver agora, da sua crise existencial, da sua crise financeira, do seu problema conjugal, seja ele qual for. Pela fé eu creio que Deus já está operando sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu quero que você mesmo na sua casa, feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Quer dizer que você pode romper em fé em nome de Jesus. Eu quero que você pense nessa situação que você está enfrentando e que depende de você exercer a sua fé. Pense no teu filho, pense na sua despensa, pense na sua carteira de trabalho, você que está desempregado. Pensa no seu casamento. Se você está enfermo, põe a sua mão profeticamente sobre o local da tua enfermidade.
Peça a Deus. Eu lembro exatamente, há quase 8 anos atrás, quando os médicos falaram para mim e para minha esposa: vocês não podem ter um filho. Minha esposa todos os dias botava a mão sobre o seu ventre e clamava ao Senhor: pela fé eu quero gerar meu filho. E hoje nós temos um filho. Então, pela fé, meu irmão, creia que você pode. O médico não tem a última palavra. As portas de emprego fechado não é a última palavra. Teu filho está afastado não é a última palavra. O teu casamento está passando por um processo difícil, não é a última palavra. A última palavra é do Senhor. Agora, exerce a tua fé e acredita que Ele pode fazer você romper em fé. E você, a cada dia, não só hoje, a cada dia, você viver o sobrenatural, ver Deus abrir o mar. Se o mar não se abrir, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Se você já está afundando, Ele vai estender a mão e vai te tirar daí. É simples. Creia. Fé é o combustível que move o coração de Deus. Glorifique a Deus através de sua vida. Tenha fé que tudo que nós estamos enfrentando vai passar. Aleluia. E você vai dar um testemunho dizendo: pela fé eu venci. Pela fé eu superei. Pela fé nós estamos já no 6º mês do ano. Glória a Deus. Pela fé já estamos em junho. E vamos continuar rompendo de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela fé a igreja existe para falar do amor de Jesus. Pela fé nós fazemos missões. Pela fé nós estamos aqui nessa noite dizendo para você: vale a pena. Fique firme com Cristo. Não desanime da sua caminhada com Ele. Andar com Ele é a melhor escolha que você pode fazer sobre a sua vida. E andar com Ele é uma decisão de fé. Deus abençoe a todos aqueles que ouviram as músicas, orações, a leitura da Tua palavra, que ouviram essa pregação. Pela fé, ó Deus, começa a trabalhar nos lares. Pela fé, traga conversão nos lares dos nossos irmãos. Pela fé, se há alguém assistindo essa live, que se renda aos teus pés como Senhor e Salvador. Pela fé, o enfermo seja curado agora em nome de Jesus. Enfermidade, ela física ou emocional. Pela fé, essa depressão. Pela fé, o medo. Pela fé, o desânimo. Pela fé, a opressão são repreendidos agora em nome de Jesus. Pela fé, a libertação em Cristo é feita sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa família. Pela fé, os filhos dos nossos irmãos vão andar nos teus caminhos. Pela fé, os casamentos são restaurados. Pela fé, portas de emprego vão ser abertas em meio a qualquer crise. Pela fé, como igreja do Senhor, nós vamos romper o sobrenatural, ganhando vidas, fazendo missões, batizando, pois essa é a missão da igreja, cuidando, servindo, amando, discipulando. Pela fé, Deus, estamos aqui, e pela fé te agradecemos, porque o Senhor tem feito grandes coisas na tua igreja, na vida da tua igreja, na vida de cada membro da tua igreja. Eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas, e nós te louvamos por isso, no nome de Jesus, amém e amém. Deus nos abençoe. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou
Amém, graças a Deus. Mais um culto, primeiro culto de junho, das quartas-feiras, quarta da restauração da família. É a fé que restaura, é a fé que está restaurando várias famílias, vários maridos, várias esposas, vários filhos, várias igrejas espalhadas neste mundo. Deus te abençoe pelo culto que você participou nesta noite. Eu acredito que você reservou este horário para você participar do culto. Volto a dizer, amada igreja, amados irmãos do Sarapuí, se você tem um celular, você tem um Face, você tem outros meios para participar desse culto, você deve participar, você precisa participar. Deus vai te abençoar, porque você está cultuando a Ele com a sua igreja, nesses horários das 19h30 da noite, e também aos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã, e também à noite, às 18 horas. Por falar nisso, no próximo domingo pela manhã, nós estaremos cultuando a Deus pelo dia do homem batista. E os homens de coragem estarão aqui na direção, e a mensagem vai chegar até o seu lar. O culto vai chegar até o seu lar também. Homens batistas do Sarapuí, olha, você vai reservar este horário. Você que porventura não vier até o templo, você poderá ouvir, participar na sua casa, pelo seu celular, pelo seu computador. Então você tem ferramenta em sua casa, você reserve este horário. Hoje é o dia do homem batista. Eu, como homem batista Sarapuí, eu quero estar avançando em tempo de crise, né, Luiz? Em tempo de crise. Então, o trabalho domingo de manhã está na direção dos homens, do Ministério de Homens da Igreja Batista aqui do Sarapuí. Que Deus abençoe todos os homens, né, antecipadamente. E às 18 horas, nós estaremos encerrando o culto do mês do lar, o culto da família do mês do lar. No domingo passado não pudemos encerrar, né? Mas Deus tinha um propósito, tem um propósito em tudo. Mas nesse próximo domingo agora nós vamos encerrar o culto. Você, por acaso que vier à igreja, o templo, vai participar conosco aqui presencial. Se você não vir, você vai participar na sua casa também, cultuando neste horário das 18h30. Que Deus abençoe você. Tenha uma semana próspera, uma semana que você vai exercer a sua fé. E a igreja está indo pela fé mesmo, hein? É pela fé que nós estamos indo, irmãos. Deus realiza grandes milagres, como o pastor Ricardo já pregou nessa noite, quando nós usamos a nossa fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe então, abençoe os irmãos do louvor, mensageiro, irmão do som, da mídia, quem transmite os cultos. Deus abençoe as famílias, a liderança da nossa igreja, todos os líderes, todos os diáconos. Deus abençoe os nossos diáconos. Os diáconos se preparem para o terceiro domingo desse mês de junho, a nossa celebração da ceia do Senhor pela manhã, permitindo Deus, permitindo o Senhor Jesus, aquele que nos deu essa ordenança. Deus te abençoe, uma boa noite na presença do Senhor. Senhor Deus, abençoe todas as famílias da Igreja Batista Sarapuí e também os irmãos de outras igrejas que participam conosco dessa live. Seja abençoando os seus lares, abençoando os seus familiares, abrindo portas, realizando milagres pela fé na vida de cada um deles, Pai. No nome de Jesus, nosso Salvador, permita que domingo possamos estar novamente cultuando o Teu nome, seja no templo ou seja em casa, que possamos estar cultuando, tanto de manhã como à noite. Abençoe as demais quartas, que a próxima quarta-feira nós possamos glorificar o Teu nome pelos testemunhos que irmãos e irmãs estarão dando nesta noite, na noite de quarta-feira, Pai. Abençoa, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Declare: em Ti eu tudo posso, em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Em Ti eu tudo posso, não há limite.
força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem.